Guess all I gotta really say is that I'm gay, black, a furry, pretty much everything a Republican hates, and the best esports player of the year, I guess. Esse é o Sonic Fox, campeão multimodalidade de games de luta, que causou furor ao receber o prêmio de melhor atleta de esportes de 2018 no The Game Awards, que é tipo o Oscar dos games. Sonic Fox é, como ele mesmo disse, negro, gay e furry. Furries são uma comunidade de entusiastas de artes e histórias de animais antropomorfizados, que se envolvem numa série de atividades e práticas relacionadas a esse interesse compartilhado. É bem possível que você não conheça os furries, ou talvez só conheça por alto, tenha visto umas fotos por aí, e tenha a impressão que são umas pessoas que gostam de se vestir de bichinho de pelúcia. Mas também é possível que você já conheça um pouco mais os furries, mas sinta um estranhamento, uma rejeição ou até ódio deles. Mas você já parou pra conversar com um furry sobre essa cultura? Eu acho que a maior mensagem que o fandom furry pode passar é: você pode ser aquilo que você quer ser. Ah, claro que hater vai existir pra tudo quanto é lado, né? E tem hater pra tudo. Absolutamente pra tudo mesmo. Então não é de se estranhar isso, esse ódio também, ou talvez um ódio até irracional. O fandom é bem acolhedor assim com você. Com essas conversas, eu quis responder uma simples pergunta: por que os furries são alvo de tanto estranhamento? O meu primeiro contato com os furries foi nesse tipo de ambiente muito negativo. E a imagem que eu tive deles, desde o primeiro momento, foi a seguinte: os furries são nojentos, odiosos, asquerosos, e eles devem queimar no inferno. E na época eu reproduzia muito esse tipo de discurso. A gente achava muito engraçado zoar os furries e falar que as artes deles eram nojentas e que eles eram umas aberrações. Bom, conforme eu fui ficando mais velho, graças a Deus, eu descobri que não é legal praticar esse tipo de coisa contra nenhum grupo de pessoas. E que na verdade isso tem nome e é discurso de ódio. Bom, o tempo passou, eu cresci, eu parei de frequentar esse tipo de fórum e, sei lá, eu gosto de acreditar que eu me tornei uma pessoa um pouco melhor. E aí eu passei muitos anos sem pensar nesse grupo de pessoas que compartilham esse interesse por animais antropomorfizados. Porque os furries nada mais são do que isso: um grupo de pessoas que são fãs de uma mesma coisa. Ou como a gente costuma chamar na internet, um fandom. Eles se agrupam pelo interesse mútuo que eles têm em animais antropomorfizados. Assim como os Trekkies se juntam pelo interesse que eles têm em Star Trek, os otakus pelo interesse que eles têm em animes, os K-popers pelo interesse que eles têm em música pop coreana, e os Faustetes pelo interesse que eles têm em fanfics do Faustão com a Selena Gomez. Mas aí, conforme meu olhar voltou para esse grupo de pessoas, com um olhar um pouco mais maduro, um pouco mais crítico, comecei a me perguntar: por que os furries costumavam ser tão odiados na internet? Bom, eu fui pro meu Twitter para tentar descobrir a resposta para isso. Furries costumavam ser tão odiados na internet. Bom, eu fui pro meu Twitter para tentar descobrir a resposta para isso. Uma das coisas que eu descobri foi que, ainda bem, parece que a rejeição aos furries diminuiu bastante na internet gringa. E que na internet brasileira ela nunca foi tão grande de qualquer forma. E o que existia era meio que resquício da internet americana. Mas ainda assim eu consegui conversar com algumas pessoas que diziam ter uma certa estranheza, repulsa ou até nojo de furries. É claro que as conversas que eu tive estão muito longe de fornecer qualquer tipo de evidência científica. E elas são um argumento pouco mais do que anedótico. Mas ainda assim, as respostas que eu recebi ressoavam muito com algumas hipóteses que eu mesmo já tinha sobre esse assunto. Eu vi uns argumentos do tipo: é estranho um adulto ficar se interessando por esses desenhos que parecem coisa de criança. O que me fez me perguntar por que essa pessoa me segue no Twitter. Ou os furries são um negócio meio próximo do Uncanny Valley, que é aquela categoria de coisas que parecem humanas, mas não são exatamente humanas, ficam meio que no meio termo, que causam um mal-estar, uma certa estranheza. Bom, eu não sei se eu concordo, mas eu consigo entender. Mas ainda assim, será que isso é o bastante para justificar a quantidade de ódio que os furries costumavam receber na internet? Bom, mas ainda tinha um outro motivo, e esse era o que apareceu na maior parte das respostas, que tinha a ver com sexo e sexualidade. O fandom furry produz, dentre vários tipos de conteúdo erótico, assim como vários outros fandoms também produzem. Mas por algum motivo, esse material not safe for work dos furries causa muito mais repulsa do que de outros tipos. A palavra que mais repetiu nas respostas que eu recebia era zoofilia. Uou, gente, calma, vamos devagar. Depois de identificar esses motivos que as pessoas alegavam ter para odiar os furries, eu fui tentar conhecer um pouco mais da comunidade
para tentar ver até onde essa má reputação dos furries tinha algum fundamento na realidade. Spoiler, muito pouco. Só que antes de entrar nesse tópico tão controverso que tem a ver com a sexualidade, eu quis começar entendendo, afinal, quem que são os furries? Por que eles se interessam por animais antropomorfizados? O que o fandom representa na vida deles? Bom, para conhecer o fandom eu estabeleci basicamente 2 métodos. O primeiro foi buscar fontes científicas que já tivessem investigado esse assunto. E isso me levou para esse mega estudo aqui, super extenso, que é o resultado de dezenas de pesquisas feitas por centenas de sociólogos dos Estados Unidos e do Canadá ao longo de 5 anos. Mas isso dizia mais respeito aos furries da América do Norte. E eu queria saber um pouco também sobre a comunidade furry no Brasil. E aí isso me levou à minha segunda abordagem, que foi a de entrevistar furries brasileiros. Depois que eu entrei na fandom, eu abri muito a minha mente para muitos aspectos. Até então minha mente era pequena, e quando você tem uma mente pequena, você tende a limitar os seus pensamentos. Assim, A mente era pequena, e quando você tem uma mente pequena, você tende a limitar os seus pensamentos. assim, desde pequena eu sempre gostei de desenho com animal. Animais falantes, eu sempre admirei essas coisas. E a gente vendo pelo número pelos grupos do Facebook, pelos grupos do Telegram e pelo aplicativo Furry Amino, a gente chuta um chute bem longe, assim, né? A gente chuta que tem entre 15 mil e 20 mil furries no Brasil. Bom, de acordo com a Fur Science, a comunidade furry é composta principalmente por jovens, de 18 a 25 anos, na sua maioria homens. Muitos são estudantes universitários, mas a gente também encontra vários artistas, profissionais criativos, além de profissionais da computação também. Dentre esses dados demográficos, uma coisa que chamou muito minha atenção foi o quanto que o número de pessoas trans, queer e não binárias é bastante alto dentro desse fandom, quando a gente compara em relação à sociedade em geral ou com outros fandoms. Isso, somado a alguns outros fatores, tipo a pluralidade religiosa do fandom furry, parece sugerir que existe nesse grupo uma certa tolerância, um certo respeito maior à diferença e à diversidade. O que é um negócio muito legal, né? Eu diria que o Furry Fandom é o mais receptivo grupo da humanidade, se bobear. Pode soar exagero, mas eu vou explicar por quê. O Furry Fandom, ele é um grupo de pessoas que gosta de animais com características humanas e em tese, é um grupo onde cada um cria o seu personagem animal com características humanas. Isso dá uma liberdade total para a pessoa ser, ou incutir no personagem dela, né, adicionar no personagem dela, o que ela quiser. E como nós temos muito preconceito, né, talvez, né, preconceito sim, mas intolerância no mundo real, no mundo que nos cerca, o Furry Fandom serve como escape da realidade para quase todo mundo que está no fandom. Então seria a gente escapando de uma realidade de julgamentos, de padrões, a gente entrar num fandom onde você pode ser o que quiser e ter liberdades e ter julgamentos e padrões também, não faria sentido. Bom, muita cultura furry passa pela criação e interpretação das fursonas, que são as personagens antropomorfizadas criadas pelos furries para interpretar nos ambientes do fandom. A gente tem fursonas de todos os tipos e de diferentes graus de elaboração e complexidade. Algumas são só um conceito, outras têm histórias super bem elaboradas. O que eu acho muito interessante das fursonas é como que elas criam e alimentam todo um mercado criativo e artístico em volta delas. Desde contos, crônicas e sessão de interpretação de papel, até um robusto cenário de artistas independentes que se especializam em ajudar furries em trazer essas fursonas à vida, na papel, até um robusto cenário de artistas independentes que se especializam em ajudar furries em trazer essas fursonas à vida, na forma de desenhos, artes visuais ou nas fursuits, que são aquelas fantasias que eles usam para interpretar esses personagens, que são inclusive um trabalho super elaborado e super cuidadoso de fazer. Criatividade, eu gosto pra caramba da arte, da música, da literatura que fazem. Sempre tem uma coisa bem legal pra se ver lá. Quando a gente para ler melhor os resultados dos estudos da Fur Science, a gente derruba um dos grandes mitos sobre as fursonas. Ao contrário do que muita gente acha, a maior parte dos furries
não acha que as fursonas são os verdadeiros eus deles. E muito menos eles acham que eles são animais presos em corpos de humanos. Esse último caso, inclusive, é um fenômeno à parte, que são os teriantropos, ou simplesmente terians. Pessoas que se sentem espiritual ou psicologicamente como sendo, na realidade, animais não humanos. Existem sim terians na comunidade furry, mas eles são uma minoria, de 10 a 20%. Ou seja, a maior parte dos furries não são terians. Essa questão toda da teriantropia é muito complexa e tem muitas implicações. Merece até um vídeo próprio, então eu não vou ficar entrando muito nesse assunto aqui agora. Uma outra coisa em relação às fursonas que as pesquisas parecem apontar e que chamou muito minha atenção é como que a criação das personalidades das fursonas parece partir de uma certa extrapolação da personalidade da própria pessoa, de forma normalmente, inclusive, a ressaltar os aspectos positivos. É como se a fursona funcionasse para alguns furries como meio que a melhor versão de si mesmo. Eu achei isso muito interessante, porque parece quase cumprir um objetivo de um processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Às vezes aquela pessoa que ela tem um problema na vida real, ela pode mascarar isso também no fursona dela, e o fursona dela ser aquilo que ela quer ser. E como a gente se apresenta como fursona na comunidade, então acaba sendo que a gente aceita todo mundo do jeito que a pessoa se apresenta, não necessariamente do jeito que a pessoa é. Então isso é muito inclusivo, isso é muito positivo. E francamente, não é tão diferente dos inúmeros personagens de RPG que eu criei ao longo da minha vida. Talvez só um pouco mais peludos. Bom, beleza, a gente viu um pouco sobre quem são os furries e o que são as fursonas. Mas o que exatamente os furries fazem? A Brasil Fur Fest é uma convenção de hotel de 3 dias. Ela segue rigorosamente o mesmo modelo, né, por assim dizer, das convenções furries que acontecem nos Estados Unidos. A convenção ela tem palestras, workshops, tem gincana, ela tem uma competição de dança para quem tem fursuit e para quem não tem fursuit também, tem balada, a gente faz um desfile com os fursuiters na porta do